Agora sim, indo para o nosso 11º, tirando as Startup Sessions, indo para o nosso 11º painel do dia. Como eu disse lá no começo, a disponibilidade de tecnologia tem aumentado muito em diversas áreas que impactam as empresas do mercado imobiliário, chegando inclusive no controle de IPTU. Em outras palavras, hoje a gente já tem soluções aplicando Big Data, inteligência analítica também no monitoramento fiscal, como vai mostrar para vocês o CEO e fundador da Scode Brasil, José Carlos Vargas. Eu já convido o nosso foco virtual e coloco na tela, e também já agradeço a presença aqui no evento. Seja bem-vindo, José. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer para nós da Scode Brasil participarmos aí deste significativo evento aí da Smartus. Prazer é nosso. Já, você vai utilizar uma apresentação? Vamos usar uma apresentação e no finalzinho a gente quer usar um vídeo de 1 minutinho. Tá bom. Se puder mandar então para compartilhar a tela, por favor. Então vamos lá, vamos começar já então. Aí a gente já começa. Vamos aqui no Sharing Screen, né? Aí você vai clicar em cima da telinha e apertar compartilhar. Em cima da telinha. Olá, vocês estão vendo já? Ainda apareceu aqui. Ok. Agora só colocar na apresentação aí. Está vendo a tela? Ótimo. Foi. Ok? Estão vendo a telinha? Estamos vendo todas as telas. Aí, perfeito. Agora é contigo. Só um pouquinho aqui. Uma corridinha no slide. Tudo certo aí? Tudo certo. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como controlar o IPTU utilizando Big Data e inteligência analítica, certo? Vamos tecer alguns comentários e apresentarmos algumas pesquisas. Nós temos uma recente pesquisa que foi feita pela Brain, essa agência aí de inteligência estratégica que é bem conhecida do mercado, e eles nos entregaram uma pesquisa na semana passada. Vamos ver o que diz essa pesquisa importante. Nós identificamos, e a Brain confirmou isso, uma dor no mercado imobiliário. Que dor é essa? E como resolver essa dor do mercado imobiliário? A dificuldade no controle do IPTU. A gente sabe que as locadoras, as loteadoras, são imóveis que são vendem imóveis a longo prazo, certo? Alguns imóveis são financiados durante 5, 10, 15, 20 anos. E esses imóveis continuam no nome das loteadoras e são utilizadas, e a obrigação do pagamento do IPTU é com o comprador, o promitente comprador ou adquirente. E as loteadoras não têm condições, pelo grande volume de lotes, de controlar e de monitorar o IPTU. O que a pesquisa mostrou? Que todas as loteadoras entrevistadas admitem não ter controle sobre o pagamento do IPTU. E 19% delas ficam sabendo do atraso em estágios iniciais. Vejam bem, 19% ficam sabendo, mas o IPTU já está em atraso. E 81% ficam sabendo do atraso em estágios avançados. Veja aí o tamanho da dor e o tamanho do problema. Agora a gente quer transcrever aqui algumas falas assim bem literais, né, do que os entrevistados falaram para a gente sobre esse monitoramento. O monitoramento de imóveis, esse ponto do monitoramento de imóveis vendidos é falho. A gente não monitora.
Não é usual e nem de praxe fazer esse monitoramento, né? No caso, nós não ficamos sabendo, só ficamos sabendo quando tem um problema, quando for notificado, quando tem uma ação e o município coloca em dívida ativa. A gente não tem acompanhado, a gente fica sabendo, na verdade, quando chega a carta do fórum. Todos sabem que essa carta que chega do fórum já é a intimação da justiça, né? E tem outros depoimentos aqui, na verdade a gente paga, tem esse acompanhamento de pagar, mas ao final do ano, às vezes acaba tirando uma certidão na prefeitura e não sai a certidão negativa. Alguns informaram para a gente que monitoram através de planilhas, eles tentam informatizar. Nós sabemos que na era de hoje, na era digital, com informações mais precisas, com Big Data, utilizar planilhas não é automatizar os processos, é simplesmente digitalizar o analógico, porque as planilhas elas não têm uma interface online com os sistemas, né? Mais uma assertiva aí de quem foi entrevistado. Quando a gente se depara com algum problema, a gente corre atrás para resolver, mas o monitoramento é totalmente manual. A gente não tem acesso, nem acompanha mensalmente nenhum pagamento do IPTU. A gente vai atualizando o sistema manualmente, não tem como não ser, porque você tem que pagar o que é seu e lançar, ter a via paga para poder lançar. Então, essas aí são as especificações. A pesquisa também perguntou quais eram os custos do monitoramento do IPTU e como ele é feito hoje. E vejam os senhores como que é feito esse monitoramento hoje. Os dirigentes, os administradores das empresas nos informaram que eles utilizavam um funcionário alocado do departamento financeiro, departamento administrativo. Então, a gente comparou essa visão do empresário a um iceberg, né? Todos nós sabemos que o iceberg no mar, ele é visto apenas de 10% a 20% do iceberg ele pode ser visto. Os outros 80% fica submerso. E a gente foi a fundo para a gente verificar quais eram os outros itens que não eram visualizados pelos administradores de imóveis, principalmente pelas loteadoras. Verificamos que em determinado momento do mês, 2 ou 3 funcionários a mais, deslocados de outros departamentos, participavam desse mutirão, né? Fazendo geração de boletos do IPTU e encaminhando para os adquirentes. Também verificamos multas e juros pagos pelo atraso no pagamento do IPTU. Também recusa da certidão negativa. As loteadoras, construtoras têm a necessidade de tirar periodicamente essa certidão negativa e eles são surpreendidos com essa recusa porque tem algum imóvel, alguma pendência lá no erário público. Judicialização. Vejam que o que foi visto na ponta do iceberg foi pouca coisa. A judicialização também complica a vida do empresário. Um departamento jurídico para responder às demandas judiciárias, né? E também processos judiciais e as custas, né? Cada vez que tem um processo de IPTU, você tem que recolher lá o FUNREJUS, as custas de processo, as custas com oficiais de justiça e a despesa fica maior. E por fim, não menos importante, bloqueios judiciais, bloqueios de valores nas contas bancárias e bloqueios de bens dos imóveis, bloqueio de bens da empresa e, às vezes, até bloqueio dos sócios, de bens dos sócios, né? A Advise Brasil, uma empresa que está no mercado aí há 18 anos, que também participo lá, sou CEO dessa empresa, nós fizemos um levantamento, é uma empresa especializada em tecnologia para a área jurídica.
Nós fizemos um levantamento no dia de ontem, somente nos últimos 30 dias, mais de 49 mil processos receberam intimação somente sobre dívidas do IPTU. Vejam que tem um volume significativo. Nós temos no Brasil hoje 110 milhões de processos na justiça, contando todas as áreas da justiça, né? Nós temos 110 milhões de processos. Às vezes, quando eu vou palestrar por aí, a gente pergunta qual que é o esporte preferido do brasileiro. Alguns falam que é futebol, eu digo o esporte brasileiro, o preferido do brasileiro é o litígio, porque nós temos 220 milhões de brasileiros e nós temos 110 milhões de processos, considerando que num processo tem duas partes. Então, o esporte preferido do brasileiro hoje é o litígio, né? E cerca de 7% dos processos no Brasil são com referência à execução fiscal. Com o advento aí do coronavírus e da pandemia, os municípios brasileiros tiveram uma redução nas suas receitas. Eu conversei com administradores aí da Secretaria da Receita Municipal e eles falaram que alguns municípios teve uma redução de 50% a 60% da receita. Então, com certeza, agora os municípios virão com maior voracidade, maior velocidade de cobrança desse IPTU atrasado, configurando aí dívida ativa e mais judicialização. A tecnologia veio para ajudar, né? As pessoas, os administradores informam, nós controlamos aqui do nosso jeito e tal, mas a tecnologia veio para agilizar, diminuir custos. Há 40 anos atrás, quem que saía de casa com um tijolão desse? Né? Um aparelho celular, um dos primeiros que saiu. Hoje a gente não sai de casa sem o celular, né? Se você sai de casa sem o celular, você volta porque esqueceu o celular. Steve Jobs fez a seguinte assertiva: as pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a elas. Também tem uma clássica afirmação aí do Henry Ford, né? Se eu perguntasse aos meus compradores o que eles queriam, teriam dito que era um cavalo mais rápido. O consumidor não tinha noção de que o Henry Ford poderia inventar um motor a explosão e eliminar o cavalo da carroça e o transporte ser mais ágil e mais moderno, né? Então, nós precisamos da transformação digital para a gente alavancar as atividades dos imóveis, da construção civil no Brasil. Nós temos exemplos aí de construtoras brasileiras, que um excelente exemplo é a MRV, que está aplicando tecnologia de ponta em várias áreas, e eles estão indo, inclusive, colocar filiais nos Estados Unidos, no Canadá, primeiro mundo, né? Por quê? Porque a tecnologia é a vanguarda de tudo isso. O conhecido professor Flávio Pitt, do Lean Institute Brasil, que tem uma tese muito boa, que dá assessoria, consultoria para o Brasil inteiro, que fala bastante sobre os desperdícios. E ele determina que o que é o desperdício? Todo entrave que aumenta os custos e não contribui com a atividade produtiva. Então, o desperdício não é só aquele desperdício da obra, desperdício de mão de obra, também temos desperdícios administrativos, financeiros, né? Inclusive esse descontrole total do IPTU, né? E a SCODE Brasil propõe sanar essa dor através dessa plataforma moderna que a gente vai apresentar um pouquinho aqui para vocês de uma forma bem sucinta. O que a SCODE Brasil faz? Nós temos vários módulos, a SCODE Brasil apresenta vários módulos. O primeiro deles é o SCODE Monitor. Ele monitora de forma online
a nível nacional se o seu imóvel ou se os seus imóveis estão em dia, em atraso ou em dívida ativa, né? Esse monitoramento, ele apresenta notificações tanto para o proprietário como também para o comprador, né? Obedecendo assim todas as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, cuidando dos dados sensíveis dos clientes e dos dados sensíveis dos compradores. O segundo módulo é o SCODE Billets. Nós verificamos que uma outra preocupação e uma outra grande dificuldade do mercado é você localizar e ter em mãos o boleto para pagar o IPTU. São burocracias, sistemas inoperantes nos sites das prefeituras, e a SCODE Brasil tem essa proposta de entregar o boleto original do IPTU, né? Inclusive dentro da plataforma SCODE e dentro dos ERPs parceiros que estão fazendo a API conosco, né? SCODE Juris é um outro módulo que informa quando a situação do imóvel saiu de em dia, em atraso, dívida ativa e foi para a esfera judiciária, ou seja, aquele imóvel foi para judicialização. E o grande diferencial do SCODE Juris é a precocidade de aproximadamente de 45 a 60 dias na entrega dessa notificação para o proprietário. Quando um imóvel dá ingresso, quando um processo dá ingresso na justiça, você espera cerca de 45 a 60 dias para receber a primeira notificação. O SCODE Juris informa para você em um dia de prazo que aquele imóvel deu entrada no judiciário e já começa a monitorar essa ação. SCODE Planner é um módulo que permite que você controle todos os prazos de vencimento dos seus boletos. Você junta lá uma quantidade grande de lotes, de boletos, de vencimentos, aloca isso em determinada data na agenda, gera um compromisso, um controle de prazo, e você, no dia do vencimento, você consegue reunir ali todos os códigos de barra, todas as linhas digitáveis e entrega para o seu departamento financeiro fazer a liquidação. O próximo módulo é o SCODE Analytics, né? Ele monitora, ele entrega análises práticas com gráficos, números relevantes aí do mundo fiscal imobiliário. Comportamento dos valores do IPTU por cidade, público inadimplente. Ele também estabelece uma relação de valor do IPTU versus metro quadrado, valor venal. Alguns clientes reclamam que terrenos, imóveis do mesmo tamanho, da mesma metragem, recebem valores de IPTU diferente. Isso praticamente é um erro da prefeitura, né? Todo mundo está sujeito a erros. E o SCODE Analytics vem suprir esse problema aí do mercado. SCODE Inputs é um módulo que coleta nas plataformas das prefeituras os valores e entrega para as loteadoras não entregarem o boleto para que os compradores paguem, mas esses valores podem ser cobrados junto com a parcela do imóvel mês a mês, para que a loteadora tenha segurança de que ele foi pago. Então, a própria loteadora liquida aquele boleto e repassa o custo disso para o comprador. Então, é uma maneira de você imputar dentro do seu sistema ERP os dados provenientes das plataformas das prefeituras. Basicamente, era isso. Nós convidamos para que você visite o nosso stand, e tire as dúvidas. Nós estamos à disposição aí no chat e nos encontros aí que temos aqui na plataforma.
certo? Perfeito. José, você tinha comentado que queria mostrar um videozinho, podemos colocar ele aqui? Podemos rodar já? Eu recebi ele aqui, ó. Eu acho que fica melhor se a gente colocar, pode ser? Ah, maravilha. Pode rodar Vou então. colocar então e na sequência eu volto com as perguntas aqui, que a gente já tem alguns comentários. Tá ótimo. A tecnologia chegou para loteadoras, construtoras e imobiliárias. A Scode Brasil oferece informações e sistemas inteligentes para uma rotina mais ágil e descomplicada no acompanhamento fiscal dos imóveis, monitorando a situação financeira do IPTU em todas as cidades do Brasil. Os empresários têm à mão dados completos para a administração de seus imóveis. Tudo integrado num moderno sistema com relatórios, notificações e histórico completo, acessível do seu computador, smartphone e tablet. Ainda integramos com os melhores sistemas de gestão de imóveis. Ganhe tempo. Elimine as pesquisas manuais da situação do IPTU nos sites das prefeituras. É a revolução da tecnologia gerando confiança e transparência entre administradores de imóveis e clientes. Scode Brasil. Essencial para empresas de sucesso. Legal, acho que deu para o pessoal conhecer um pouquinho mais, Carlos. Zé Carlos, mas falei Carlos porque na verdade tem duas perguntas do Carlos Correia para você. Vamos lá. Ele pergunta primeiro se você pode explicar novamente como funciona a inteligência por trás dos júris, que ele não entendeu muito bem. Quando o imóvel sai da dívida ativa e vai para a procuradoria da prefeitura, a prefeitura ingressa na justiça com uma ação judicial de execução fiscal, certo? Quando esse processo dá entrada na justiça, cerca de 60 dias depois, esse prazo varia de acordo com a automatização de cada cartório distribuidor, de cada vara ao longo do Brasil, né? Você recebe essa notificação do processo em torno de 60 dias depois que entra o processo na justiça. O Scode Juris entrega para você no dia que o processo entra. Apareceu um processo novo referente ao seu imóvel, nós entregamos para o réu do processo, no prazo de 1 dia útil, essa notificação de que aquele imóvel está com um processo ativo na justiça. Não sei se deu para entender aí, basicamente é isso. Acho que deu, vou pedir para o Carlos falar aqui se ele conseguiu entender. Ele, inclusive, deixou uma segunda pergunta. A dúvida dele é se vocês têm alguma parceria com as prefeituras. Não temos parceria com as prefeituras. Nós acessamos dados públicos e algumas prefeituras que têm alguma certa dificuldade com sites, etc., nós procuramos fazer lá uma API com as prefeituras para termos o acesso, mas sempre um acesso autorizado, com procuração do proprietário, obedecendo rigorosamente à Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. Zé Carlos, você mencionou bastante a questão do loteador, né? E realmente a gente tem muitos loteadores aqui hoje, mas também temos muitos incorporadores, com imóveis em estoque, enfim. O procedimento é o mesmo, a inteligência é a mesma. Acho que talvez seja importante diferenciar para quem está nos assistindo, porque de fato a gente tem os dois públicos aqui. Na verdade, além dos loteadores, nós temos os urbanizadores, né? Temos também as imobiliárias, as construtoras que têm seus imóveis em estoque, as próprias imobiliárias que fazem a locação dos imóveis e determinados contratos, esse valor do IPTU fica sob responsabilidade do inquilino e pelo volume de imóveis, as imobiliárias não conseguem controlar quem está pagando, quem não está pagando, né? Nós conversamos com alguns loteadores, alguns proprietários aí que têm essa gestão do imóveis, e eles falam assim, nós temos 15 mil imóveis, 10 mil imóveis, é humanamente impossível a gente saber quando que tem um imóvel em atraso. E eles são surpreendidos lá com um oficial de justiça batendo na porta, com bloqueios judiciais. Então, eles ficam apagando incêndio e não conseguem trabalhar preventivamente.
Legal. Zé Carlos, só para finalizar, para a gente, e depois eu convido quem tiver dúvidas e quem tiver interesse a entrar em contato direto com o Zé Carlos nas pessoas. Eu estou vendo que o Fábio também está aqui, o Fábio Lewandowski também está aqui no chat, também podem falar com ele. E também no próprio lounge virtual para receber contato. Pessoal, antes de fazer a última pergunta, Zé Carlos, só um comentário, porque o pessoal está bastante chocado aqui com os dados que você passou de PTU, do esporte favorito do brasileiro. Os 110 milhões de processos que tem na justiça hoje, mas esses 110 milhões se referem a processos gerais, certo? Uhum. Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Civil, né? O pessoal 7% desses processos são de execução fiscal. A gente acredita que esse número vai aumentar agora depois da pandemia. Tá. Legal. O pessoal realmente bastante chocado, falando que é absurdo aqui, elogiando a ideia de vocês, inclusive, de atuar num problema tão grande. Nós temos um outro estudo aí também que mostra qual que é o percentual de inadimplência dos imóveis no Brasil. É interessante salientar, a gente não teve tempo de apresentar aqui, mas os imóveis sem edificações, eles têm o dobro de inadimplência dos imóveis com edificações. A gente sabe que os imóveis sem edificações são aqueles que são adquiridos de início, depois que eles fazem a construção, e os imóveis sem edificação também ele tem um custo diferenciado em relação ao IPTU, né? É isso aí. E para finalizar, Zé Carlos, a pergunta que fica aqui é, por parte das incorporadoras, das loteadoras, das empresas do setor, eles precisam adaptar algum setor dentro da empresa para receber esse tipo de tecnologia? Ou não? É tudo externo? Vocês chegam de forma externa, terceirizada, e conseguem implementar sem nenhuma preparação prévia? Como que é feito? Qual que é o primeiro passo que uma incorporadora, uma loteadora deve fazer após entrar em contato com vocês, obviamente? A plataforma está pronta, o sistema é todo web, é todo em nuvem, então não precisa ser instalado nada no sistema deles. A Escode só precisa do número de inscrição dos imóveis e a gente já começa a monitorar imediatamente, né? Essa carga do número de inscrição dos imóveis, ela não é manual, ela é automática. Se você tem lá 3 mil imóveis, 5 mil, 10 mil imóveis, nós imputamos automaticamente isso dentro do nosso sistema e já na sequência você já tem um mapa de como que está a sua vida dentro de um dashboard. Quando você já entra no sistema, você vê o dashboard lá e nós utilizamos o semáforo do trânsito, né? Verde, amarelo, vermelho. Depois nós criamos mais o preto lá, que é o símbolo da morte, que é para judicialização, né? Mas então o imóvel que está verde, ele está em dia, o amarelo está em atraso e o vermelho, ele está em dívida ativa, né? Essas administradoras de imóveis, loteadoras, imobiliárias, que normalmente usam um ERP, desse que a gente ouve falar aí no mercado, existem excelentes ERPs, eles já estão em tratativas conosco, fazendo a integração via API. Então, para evitar que o usuário utilize uma multiplicidade de sistemas, use o ERP e use a plataforma da Escode, ele visualiza tudo dentro do ERP dele, porque já vai estar integrado com a Escode, né? É praticidade. Não adianta a gente trazer uma ferramenta nova e aumentar o trabalho lá. Tem que funcionar automaticamente para que não gere resserviço e maiores custos e a gente possa eliminar aquela parte do iceberg ali que está abaixo do nível do mar que a gente não vê, né? Só pesquisando. Com certeza. Por isso que é importante a gente deixar claro aqui quais os primeiros passos que a empresa deveria fazer e que, de fato, não vai dar mais trabalho, assim, afiliar no processo. Exato. Zé, muito obrigado pela presença, por tirar um tempinho para apresentar um pouco da solução de vocês. Realmente, como os próprios comentários ali mostram, muito inovador. Parabéns pela iniciativa. E realmente obrigado por compartilhar um pouco da atuação de vocês. E quem está nos assistindo e tem interesse em falar com o Zé Carlos ou com o próprio Fábio que está aí no chat, conhecer um pouco mais da Escode, fique à vontade para visitar o lounge virtual ou então mandar uma mensagem
privada para ele na aba pessoa. Maravilha, nós agradecemos também a oportunidade e a gente está à disposição aqui. Muito obrigado. Valeu, Zé. Tchau, tchau.